Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é sim bem delicado, mas que é muito, muito importante. Relacionamentos tóxicos. Sabe, entender como eles funcionam não é só para matar uma curiosidade, não. É uma ferramenta de libertação. Então, vamos lá, vamos mergulhar fundo nisso e tentar desvendar o que está por trás dessa dinâmica tão dolorosa. E olha, vamos começar com a mensagem mais importante de todas, que é essa que está aqui na tela. Eu preciso que você absorva isso de verdade. Aquela ideia de que um relacionamento tem sempre dois lados, a culpa é 50-50, isso só vale para relação saudável, tá? Num contexto de abuso, essa lógica simplesmente não se aplica. A culpa, o peso que talvez você esteja carregando, não são seus. Mas afinal, como é que isso tudo começa? Bom, geralmente começa com uma fase que parece um verdadeiro conto de fadas. É o que a gente chama de armadilha da sedução. Um período em que a pessoa abusiva constrói uma conexão que, sinceramente, parece perfeita demais para ser verdade. E, infelizmente, o problema é exatamente esse. E o mais impressionante é como essa perfeição é construída. A tática tem nome: espelhamento. A pessoa literalmente te estuda, muitas vezes usando as suas redes sociais para descobrir tudo sobre você, seus gostos, seus medos, seus sonhos. E aí, ela se apresenta como se fosse seu reflexo perfeito, sabe? A sua alma gêmea. De repente, você acha alguém que ama as mesmas coisas, que tem os mesmos planos de vida. É uma armadilha, gente, que é quase impossível de não cair. Ok, depois que essa fase de encantamento passa, o comportamento começa a mudar. Só que essa mudança não acontece do nada, não é aleatória. Ela segue um padrão. Um ciclo que se repete e que tem um objetivo bem claro: te manter presa ou preso na relação. Conhecer esse ciclo é o primeiro e talvez o maior passo para conseguir quebrar ele. E esse ciclo ele se desenrola em 4 fases bem definidas. Começa com a validação e o love bombing, que é literalmente uma bomba de amor, uma chuva de atenção que te prende. Mas aí vem a desvalorização. É quando as críticas e a humilhação começam a aparecer. E por fim, o descarte, quando a pessoa te trata com uma frieza, uma indiferença. Mas acredite, o ciclo raramente para por aí. E a razão pela qual o ciclo não para é por causa de uma tática chamada hoovering. O nome vem daquela marca de aspirador de pó, sabe? A ideia é exatamente essa: te sugar de volta para a relação. Bem na hora que você está pensando em sair, a pessoa reaparece, cheia de promessas de mudança, pedindo 1000 desculpas, com um novo bombardeio de amor. Isso te dá uma falsa esperança. Mas o único objetivo é reiniciar o ciclo. E muitas vezes, de um jeito ainda mais cruel que antes. Certo, a gente já entendeu o padrão de comportamento da pessoa abusiva. Mas agora vamos virar a chave, vamos mudar o foco. A pergunta mais importante de todas é: como você se sente? Porque, no fundo, os sinais mais claros de um relacionamento tóxico não estão só no que o outro faz, mas no que você sente, nos seus próprios pensamentos. E é exatamente aqui que a sua intuição vira a sua maior aliada. O que você sente no seu dia a dia? Como você se enxerga hoje? Seus pensamentos, suas emoções, eles são os sinais de alerta mais importantes que existem. E eles nunca devem ser ignorados, mesmo que, por fora, pareça que está tudo bem. Agora eu quero que você olhe para essa lista com muita honestidade. Pensa um pouco. Você já se pegou questionando a sua própria sanidade? Sentindo, será que eu estou ficando louco ou louca? Você sente que aquela sua autoestima que um dia era forte simplesmente sumiu? Pensa na sua vida. Você se afastou dos seus amigos? Você vive pisando em ovos nas conversas com medo de falar alguma coisa? Se vários desses pontos soam familiares para você, isso é um sinal de alerta gigante que precisa ser levado muito a sério. E se você se identificou com isso, talvez esteja se perguntando: nossa, se é tão ruim assim, por que eu simplesmente não vou embora? Sair disso não é simples, de jeito nenhum. E é muito importante você entender que essa dificuldade não é de forma alguma um sinal de fraqueza. Existem barreiras psicológicas e emocionais muito poderosas em jogo. Olha só algumas dessas razões. Pode ser que você ainda sinta carinho por aquela pessoa que conheceu lá no comecinho. A dependência emocional que o ciclo cria faz você sentir que não consegue viver sem o outro. Tem o medo do futuro, de ficar só, as preocupações práticas, né? Filhos, dinheiro e, claro, um medo muito real de uma reação agressiva da outra pessoa. Todas essas barreiras são válidas e super compreensíveis. Mas, olha, apesar de toda essa dificuldade, de todas essas barreiras, existe sim um caminho para sair disso. É um caminho que vai exigir coragem, vai exigir apoio, mas que te leva para um lugar de paz, de autovalorização. Vamos ver como essa jornada pode começar? Então, o ponto de partida são esses 3 passos. O primeiro, e que talvez seja o mais difícil de todos, é o reconhecimento. É admitir para você mesmo, para você mesma, que essa relação é abusiva. Depois, se reconecte. A pessoa abusiva te isola de propósito, então reconstruir sua rede de apoio com amigos, com família, é fundamental.
E terceiro, busque ajuda profissional. Um bom psicólogo pode te dar as ferramentas para fortalecer sua autoestima e para te ajudar a ressignificar tudo isso que você viveu. E eu quero que você guarde essa mensagem com muito carinho. Pode parecer uma montanha impossível de escalar agora, eu sei, mas a liberdade é real. É totalmente possível. Cada passinho que você dá na direção de se colocar em primeiro lugar é uma vitória gigante. E para a gente terminar, eu vou deixar você com essa pergunta. Tira um momento para pensar nela, sem se julgar, sem se criticar. Se o medo não existisse, se ele não fosse um fator, o que você faria hoje? Pela sua vida, pelo seu bem-estar? A resposta para essa pergunta pode ser o primeiro passo no seu caminho de volta para você.